deu 17 pontos no olho, ela fez a cirurgia, e o médico não falou nada, mas fiz uma oração com ele aí na sexta-feira e viajei no sábado. Na quinta-feira e viajei no sábado. E ali, depois do que o médico fez alguns exames dele, o médico falou assim: olha, eu estou bem esperançoso que você volte a enxergar, mesmo que volta no local tal, mas ele falou que estava vendo vulto já. Então, a grande esperança, mas vazou o olho do moço. Então, batalhador, né? E a gente estava até em negócio para ele trabalhar para mim, mas vamos ver se isso confirmar, ele venha melhorar e ele pega esse serviço na minha mão. Eu estou torcendo para isso, mas vamos orar pela família, por eles. São pessoas que têm fé, são religiosas, né? Não é crente, mas é religioso, né? Na igreja católica estão lá, então, é religioso, tem fé. Então vamos estar orando por ele, para que Deus venha restaurar a visão dele, né? E pelo menos o que ele puder enxergar já está válido, né? Porque vazou, né? Então Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar por ele, por toda a família. Amado Deus, neste momento, Senhor nosso Deus, estamos aqui nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, infinita misericórdia e graça. Estamos aqui nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, queremos nós sabemos que o Senhor adorar ao Senhor por a tua palavra, na beleza da tua Peço santidade. ao Senhor que venha falar comigo e com a congregação. Meu Nosso Deus, Senhor, você conta inteiro, toma nas e tuas também vai mãos esse curando e moço libertando. que sofreu esse Deus, acidente de apresenta trabalho. Glória, Tenha Pai, porque você misericórdia, tem restaura a testemunho. saúde Restaura a visão dele. dele, meu Pai. O Senhor é poderoso Meu para Deus. isso, meu Pai. Abençoa Transformar o aquele Edson. moço também libertado pelo Abençoa poder o que é Edson, meu Deus, que sofreu um AVC, venha restaurar a saúde Pai, dele. libertando ele, Pai. Abençoando, Meu Pai, esse Deus, querido irmãos, em nome de Jesus, responde as nossas orações. diante do Senhor, Abençoa diante minha dos seus esposa, filhos, aquele que pode abençoa todas as meus coisas fazer filhos, por nós. Eu peço que abençoa bênção a sua irmão graça. Antônio, meu Muito obrigado, Deus. por Deus. O Senhor é bom e a tua benignidade nome dura de para sempre. Amém. Amém. Amados, Davi, ele foi escolhido, ele foi ungido por Samuel, mas ele primeiro foi escolhido por Deus e ungido por Samuel. E Davi, ele, na sua grande compaixão e misericórdia, ele alcançou graça aos olhos do Senhor. Davi, ele era pastor de ovelha, ainda adolescente, já estava no campo, ali trabalhando e cuidando de ovelhas. Então, Saul foi rejeitado pelo Senhor porque ele desobedeceu uma ordem de Deus, e Deus então pede para Samuel ir na casa de Jessé. Mas chegando na casa de Jessé, o Senhor falou para ele lá sacrificar o Senhor, e ali ele foi. Chegando lá, ele falou da missão que estava para fazer. Então Jessé, ele tinha 3 filhos que estavam na guerra, que estavam servindo ao exército de Saul, que é Eliabe, Samar, e o outro Abinadab. Não é isso? Ajuda Então, ele, esses ajuda ele. 3 eram os linhas de frente. Então, o Jessé fez passar esses 3 primeiro. Primeiro veio lá o Eliabe. Aí o Senhor falou: está diante do seu ungido, né? Aí Deus falou assim: não atente para a sua aparência, não atente para a sua aparência. E nós, nesses dias que vivemos, nós vemos muitas pessoas preocupadas com a aparência, né? Se pudesse eu consertava a orelha, né? Eu consertava alguma coisa, esticava aqui, esticava ali, não é assim? Hoje a estética está aí, né? Eu tirava a barriguinha, né? Eles até tiram aí por aí, né? Mas eles se preocupam com o exterior, com a aparência, e muitas vezes
até morre porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, acaba morrendo por um procedimento errado. Tem pessoas que já é bonito, aí ele fala, eu quero arrumar isso aqui em mim. Sabe que vai arrumar com um pouco morre? Mas tudo isso perece, isso é exterior. Mas o nosso Deus, Ele está preocupado com o nosso interior, não com o exterior. Ele vê o que está lá dentro do coração do homem, porque o que está fora nós estamos vendo, e nós não temos condição de ver o que está no coração da pessoa. Então Deus chama, falou assim, passou esses 3, não escolheu nenhum e fez passar 7. Também não escolheu, aí Samuel olhou para o Jessé e falou, Jessé, acabaram os seus filhos? Aí ele já falou assim, tem um que está lá no campo, está cuidando das ovelhas. Aí Jessé falou assim, manda chamá-lo e nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. E assim mandou chamar, não sei se foi um dos irmãos dele que foi lá chamar ele, e chegou, chamou ele veio, sem saber o que estava acontecendo, né? E ali o Senhor falou assim, é este aí, pode ungir. E aí ele recebeu o azeite sobre a sua cabeça e foi escolhido entre todos os seus irmãos. Por certo, houve grande ali, né, ciúme, né, houve inveja naquele momento ali. E assim Davi foi ungido, e a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, apoderou dele. Então para nós ter esse momento de estarmos aqui na casa do Senhor, para adorar, depois de um dia de trabalho, todos trabalharam, de corre ali, e nós estamos aqui hoje, isso é porque o azeite está aí na botija ainda, porque quando falta azeite, as pessoas não vêm na igreja. Quando falta azeite, as pessoas desprezam o culto. Quando falta azeite, as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. Mas quando você está cheio de azeite, fala assim, eu vou lá, que é o combustível que eu tenho, né? Então, esse azeite significa também a presença de Deus. Muitos já não querem mais sentir a presença de Deus, não estão sentindo mais a presença de Deus, estão sentindo as coisas do mundo, mas as coisas de Deus não está sentindo mais a presença do Senhor. É por isso que ficam fracos e perdem o ânimo. Mas nós estamos aqui nesta noite e Deus tem enchido a nossa botija, ainda tem azeite ainda, para nós caminhar mais 1 milha, caminhar 2 milhas. Então Davi, ele é ungido, depois ele volta para o campo. Ele foi ungido, ele nem sabia o porquê que ele foi ungido, ou para que ele foi ungido, ninguém falou nada. Não foi isso? Mas só sei que o Espírito Santo apoderou dele. E lá no campo, Davi trabalhando, apareceu o quê? Um urso, foi lá e não deixa tomar a ovelha do rebanho, matou o urso. Apareceu o leão também, ele agarra o leão pela barba e defende as ovelhas e defende o rebanho. Então Deus estava vendo tudo aquilo ali. As pessoas que eram na sociedade não estavam vendo Davi, mas lá no meio do mar, o Senhor está vendo e falou, esse aí vai cumprir o meu propósito, esse aí vai cumprir o meu propósito. Assim acontece como nós fomos escolhidos, né? Deus não foi lá no palácio, nas alas VIP, lá no meio dos ricos, escolheu nós, classe que não tem muito recurso financeiro. Ele foi lá na favela, escolheu um, que foi eu, escolheu você, foi lá na periferia, ou foi aonde lá que você estivesse, e falou assim, eu quero aquele moço para fazer a minha vontade. E aí estamos aqui, adorando ao Senhor esta noite. E Davi, ele fazendo a vontade do Senhor, mesmo no campo, Saul sendo rei, Saul na sua tranquilo, porque também foi escolhido por Deus, mas ele desobedeceu, aí foi rejeitado, mas venceu guerras, mas o Senhor o rejeitou. Então Davi, ele no campo trabalhando, e houve uma guerra entre Israel e os filisteus, e os filisteus sempre guerrearam com Israel, mas nesse exército aqui, nessa época, eles tinham uma pessoa que eles depositavam a confiança toda nele, que era o Golias.
um homem de quase 3 metros de altura, né? Ele, então, imagina, nós olharmos para um homem, hoje aqui na nossa geração, quando a pessoa tem 1,90 m, 2 metros, a gente olha para ele assim, não é? É até diferente, a gente fica meio assim, olhando para cima, não é? Se olhar para uma pessoa de 2 metros, ó a altura. Agora imagina, né, um homem de quase 3 metros de altura, um gigante, e Davi ainda adolescente. Depois nós vamos ver como que ele foi para enfrentá-lo. E é como se fosse hoje, nós estamos aqui, a pessoa anã, né, para olhar para nós, você acha que nós diante dele parece ser um gigante, né? É difícil, eles ficam olhando assim, não é? Para a pessoa olhar para nós, um anão olhar para nós, ou para nós não ficar muito acima dele, ou a gente ajoelha, abaixa, ou então a gente senta para estar conversando com a pessoa. Mas o certo é que esse gigante levantou essa guerra lá, e esse gigante desafiou, formaram em batalha, e Davi no campo, e os seus irmãos na guerra, formaram a batalha. E esse gigante, por ele ser tão grande, ele lançou um desafio. Ele lançou um desafio para o exército de Israel, até mesmo para o rei Saul. Falou: olha, não precisa de ter esses tantos de soldados aí, e nem nossos tantos soldados lutar com vocês, só eu. Vamos mano a mano com uma pessoa, né? Mano a mano os bons sabem. Então vamos lá, arruma um para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Agora, se eu vencer ele, vocês serão servos nossos. E lançou o desafio. Só que aquele gigante, todos os dias ele passava de lá e gritava. Tinha um vale entre eles. Eles estavam no vale aqui, um de lá e outro de cá. Ele lançava, e ele passava e afrontava o exército de Israel. E todos do exército de Israel temia aquele homem. Não apareceu ninguém no exército de Saul para ir lá lutar com este homem. No momento, até então não tinha aparecido naquele exército. E então houve-se então esse bate, e aquele gigante afrontava o povo de Israel todos os dias. E Jessé mandou chamar Davi. Falou: Davi, já tem bem dias que a luta lá está ainda. Eu quero que você vai lá no exército e vê como é que estão os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar, que você estava lá no exército. Vê como é que estão seus irmãos, e também leva aqui um presente, leva aqui queijo, leva aqui alguns alimentos para os seus irmãos, porque naquela preocupação com guerra, como é que vai comer, né? Então Davi pega aqueles presentes, aqueles alimentos para levar para o Saul e também para os seus irmãos. Quando Davi chega lá com seus alimentos para dar para os seus irmãos, aí no momento Golias vem passando e grita: cadê o homem? Cadê o homem? E ele estava ali, todos os dias falava, já estava fazendo 40 dias que ele estava ali afrontando o povo. E naquele dia, Davi, quando ele viu aquele homem passando, ele correu para junto do exército, e o homem gritante lá, e ele ouviu aquilo, e naquele momento Davi, ele entra aqui, como eu quero ver o seu irmão. Aí o seu irmão falou assim: o que é que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para ver a situação da guerra. Eu conheço o seu coração.
eu conheço a sua posição. E naquele momento Davi desviou e não discutiu com seu irmão, desviou, foi para o outro lado. Chegou lá, alguém falou, ele continuou falando a mesma palavra. Então Davi, ele falou, mas é isso, esse gigante aí, ele não está afrontando esse exército aqui não, ele está afrontando o exército de Deus vivo, ele está afrontando o Senhor, não é esse exército aqui. E naquele momento, alguém falou para ele, e o rei está dando presentes, e o rei falou, se alguém dispor matar esse gigante, o rei vai dar a filha dele para casar com ele, vai tirar todo o imposto de Israel, vai ser isento, vai dar ele dinheiro, vai ficar bem. E naquele momento Davi falou assim com um dos soldados, falou assim, olha, vai lá e fala para o rei que eu vou lutar com ele. Aí ninguém acreditou. Naquele momento, alguém foi lá e anunciou para Saul. Aí Saul mandou chamar o Davi. E quando Davi chega, aí Saul olhou para ele e falou assim, olha, você é muito moço, você não pode lutar com ele, você não pode. Mas primeiramente Davi falou uma palavra para Saul, falou assim, Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aí naquele momento Saul falou assim, você não pode ir, você ainda é novo. Eu falei, olha Saul, rei, eu estava no campo, veio um leão, queria tomar a ovelha minha do rebanho, eu não deixei, matei o leão, carreguei pela barba. Veio o urso também, eu matei o urso. E outra coisa, que esse gigante, esse circunciso aí, vai ser por um deles. E naquele momento Saul falou, então veste as minhas vestes. Colocou a veste nele, aquelas armas dele e tal. Aí ele começou a andar, falou assim, eu não consigo andar com isso. Eu não consigo andar com isso. Amados, a veste de pessoa desviada não serve a nós. Porque o que uma pessoa desviada faz? Anda por aí fazendo coisa errada, não é? Até as nossas roupas são consagradas, irmão. Até o nosso carro é consagrado, a nossa casa é consagrada. Lá não aceita fazer qualquer coisa de coisas lá não, porque nós temos um Deus que vela por nós. A nossa casa pertence ao Senhor, a igreja do Senhor pertence ao Senhor. Então Davi, não consigo andar com isso. E Davi então tirou aquilo sobre si e pegou a sua funda e o seu alforje, o embornar dele, e foi aonde? Lá no ribeiro, e escolheu 5 pedras lisas, e colocou no seu alforje, 5 pedras, colocou no seu alforje, e ele dispõe a ir lutar com o gigante. Então ele se prepara com uma funda e 5 pedras, e naquele momento ele chega lá. Aí Davi chega com suas armas, que é a funda e as pedras. Aí ele chega lá e Saul falou assim, olha, nós achamos um aqui que vai lutar com Golias. Aí todos pasmaram. O exército de Israel olhou para aquele adolescente, e naquele momento, por certo, eles falaram, não tem condição, nós estamos perdidos. E o gigante lá, quando olhou a estátua, quem é ele? Deixa eu ver, de longe, é esse aqui. Mas um menino para lutar comigo, um homem quase 3 metros de altura, com capacete
capacete de bronze, com tudo, tal, tudo, couraça na cabeça, tudo protegido. A lança dele pesava mais de 600 ciclos de peso, um homem forte. Aí vem lá um adolescente para lutar com ele. Aí então a batalha está, o combate vai começar. Eles devem ter marcado, vamos marcar para amanhã. A Bíblia não fala, mas vamos marcar o combate para amanhã. Então tá bom, amanhã, tantas horas está aqui. E naquele momento, Davi e o gigante lá já sabia das suas responsabilidades. E quando está marcado esse embate, esse combate, e nesta noite eu estarei falando 3 segredos de Davi que o gigante Golias desconhecia. 3 segredos. Davi, um dos segredos, Davi era escolhido por Deus. A humildade era uma marca em Davi. Isso Deus vive aqui. Quando a pessoa, humildade, fala assim: eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Quando nós achamos que é alguma coisa, aí nós não somos nada. Mas Davi, a humildade significa assim: eu dependo do Senhor, eu preciso dele. E em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falou assim: bem-aventurados os humildes, porque eles verão a Deus. Davi, uma outra marca, Davi era um moço espiritual. Ele era espiritual. Ele dava graças a Deus. Tudo. E a Bíblia fala que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Quando levantamos pela manhã, obrigado, meu Deus. Se eu tomo de manhã, sempre eu costumo tomar água de manhã, assim que eu levanto, eu tomo um copo de água, eu falo: Deus, antes de eu beber, Deus, muito obrigado por essa água. Eu sou grato a Deus por ela. Obrigado pelo café, obrigado pelo trabalho. Encerrei o trabalho hoje, falei: obrigado, Senhor, por isso que fosse me concluir esse trabalho. Então, ser grato ao Senhor pela vida, pela saúde. E Davi era um moço espiritual, então tudo dele, sempre ele colocava: Senhor, eu estou aqui, Senhor, vai na minha frente, Senhor, eu sei que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. E Davi estava sempre em comunhão com Deus, ele era espiritual. E outra coisa, ele foi ungido por Deus, então o Espírito Santo estava sobre ele. E quando nós temos o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos faz reconhecer que nós precisamos e dependemos do Senhor, e assim agradecemos a Ele todos os dias nas nossas vidas. O Senhor o escolheu por ser um moço segundo o seu coração. Lá no campo ele via: ele vai fazer a minha vontade. Lá no campo ele falou assim: eu sei o que está dentro do coração dele, eu sei o que passa no coração dele. Então só vai ter coisas boas, ainda que o ser humano ele está sujeito a falhar, mas mesmo nós falhando, nós pedimos perdão ao Senhor, reconhecemos as nossas falhas, e Deus assim nos perdoa e nos coloca no caminho de novo, na nossa direção. Mas quando nós somos escolhidos por Deus, o nosso coração é transformado. O nosso coração é transformado, e assim Deus, ele habita em cada um de nós. Davi fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Davi, ele preocupava com as coisas do Senhor. Depois que ele foi ungido, que o Espírito Santo apoderou dele, ele mesmo lá no campo, ele estava ali cuidando daquelas ovelhas com carinho, com amor. Ele era obediente aos seus pais. E ele então, ele estava na direção do Senhor, um homem cheio da graça de Deus. Saul, o espírito mau apoderou de Saul, e atormentava Saul. E quem foi lá
para tocar uma harpa. Falou assim: tem alguém lá no campo que fica com as ovelhas e tem uma harpa, ele dedilha aquelas harpas. Aí Saul falou assim: manda chamar ele. Quando chegou lá, o Espírito Santo, junto com Davi, e o Golias e o Saul atormentado, e naquele momento ele começa então a dedilhar a sua harpa. Aí o espírito maligno ia embora e Saul se sentia aliviado. Então Davi, primeiro segredo: Davi era escolhido por Deus. As pessoas não entendem, porque nós temos um segredo: nós somos escolhidos por Deus. O diabo pode tentar alguma coisa contra a nossa vida, mas ele sabe que quem está conosco é maior do que o que está com ele, e nós sabemos disso. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Então Davi, ele sabia quem que estava com o Senhor, era ele, e o Senhor estava com ele. O segundo segredo: Davi tinha experiência com Deus. Na vida do campo, lá no campo, ele teve experiência, porque um homem que não tem experiência com Deus, no momento exato, se ele, igual ele não tinha lá um rifle na mão para matar um leão, o que aconteceu? Deus cingiu de força e ele pegou o leão. Ele matou o leão. Um urso é muito forte, quem consegue, né? Ele foi lá e pegou o leão, o urso também, e matou o leão, o urso, tanto como o urso como o leão. Ali foi Deus dando a força para ele no campo. Era um moço valente, só a gente vê a valentia dele, porque se fosse outro já saía correndo, né? E não é para menos não, porque sabe que o leão é carnívoro, né? Não tem como. A pessoa corta um cachorro, e ainda mais um leão. Então nós temos que ele tinha essa experiência com Deus, já havia matado para defender o rebanho do seu pai. É um moço forte e valente, e Deus procura o valente e não covarde, né? Quantos covardes estão em casa agora? Quantos covardes estão quietinhos, né? Mas aqui tem valente que veio aqui nesta noite. Aqui Deus escolheu pessoas valentes para estar aqui nesta noite, para te capacitar mais e mais, para você matar leão, para você matar urso, e não deixar minar o seu rebanho, não deixar minar a sua casa. Sisudo, Davi era sisudo em palavra. E outra coisa, quando ele tocava a harpa, os demônios iam embora. Assim também somos nós. Quantas vezes nós cantando, quantas vezes nós louvando a Deus, muitas coisas que vinham contra para nós vão embora, muitas coisas que iam vir para acontecer com nós, os espíritos vão embora, porque nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos cantando, salmodiando a Deus. O coração do Senhor. E os malignos vão embora quando nós louvamos. Quem canta o males espanta, né? Tem um ditado aí, né? Canta, convida o crente, doce será cantar. Então nós, quando louvamos ao Senhor, nós estamos adquirindo força e mais comunhão com o nosso Deus. Davi, um outro segredo de Davi era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou de Davi. É uma diferença, irmão, quando nós estamos com o Espírito Santo em comunhão com Ele. É Ele que nos faz nós estarmos aqui, irmão, depois de um dia de trabalho. É Ele que nos faz estar aqui. O Espírito Santo está conosco. Obrigado, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Sabia que o Senhor era com ele. Este é um outro segredo. Ele sabia que o Senhor era com ele. Ele tinha certeza. Ele sabia, um outro segredo, ele sabia
que o Senhor entregaria o filisteu nas suas mãos. Ele sabia que o Senhor entregava o filisteu em suas mãos. Olha a fé dele, olha a fé dele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Outro segredo, ele conhecia o Deus a quem ele servia. Aleluia! Ele conhecia. Nós estamos aqui nesta noite porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Você está aqui nesta noite porque você conhece o Deus que você serve. Assim, eu vou lá adorar Ele, eu vou lá aprender um pouquinho da palavra de Deus hoje, eu vou lá me alimentar mais um pouco hoje. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Aleluia! Eu conheço esse Deus, eu conheço quem é Jesus Cristo, eu conheço quem é o Espírito Santo e quem é o nosso Deus. Confiava no nome Todo-Poderoso, é outro segredo. Ele confiava no nome Todo-Poderoso, confiava no Deus que nunca perdeu uma batalha. Essa era a visão de Davi. Essa é a visão daquele que está cheio de Deus. Assim, eu confio no Deus que nunca perdeu uma batalha. Nosso Deus jamais perderá. Aleluia. Lá na cruz do Calvário, o diabo falou assim: agora acabou. Ele está lá na catatupa lá, acabou. Mas ao terceiro dia, ele sai de lá e aparece para os discípulos e diz: ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho a chave da morte, do inferno. Eu sei que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Ele saiu de lá vitorioso, nunca perdeu uma batalha. E este Deus deu vitória a Davi. Este Deus deu vitória a Davi, que Davi jamais conseguiria vencer aquele homem, treinado na guerra, treinado lá na academia, treinado lá para lutar. Jamais Davi conseguiria vencer. Treinado lá no karatê, jamais. Treinado para manusear uma espada, jamais Davi conseguiria vencer ele. Mas ele confiava num Deus, aleluia, que poderia lhe dar a vitória. Amém. Então a batalha estava lá, e Davi, ele olha, chegou o dia, e o gigante Golias do outro lado vem descendo, e Davi vai descendo do outro lado, e naquele momento Davi olha para o exército, ele diz assim: o Senhor é meu pastor. Ele descendo, e o gigante também descendo do outro lado, quer se encontrar lá embaixo no vale, não é isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ele descendo o vale, ele disse assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele continua descendo, o filisteu de lá descendo, e ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos aí, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E ele descendo e dizendo assim: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor estará comigo todos os dias da minha vida. Eu vou sair desse vale, ainda vou adorar a Deus por muitos dias na casa dele. Aleluia. Glória a Jesus. Ele continua descendo, e o gigante lá vem descendo também. Aí ele olha para o exército todo temeroso, ele olha para o exército dele, ele dá uma parada e olha para assim: ó, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Todo mundo ali, esse exército estava angustiado. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude,
ainda que os montes se abalem pela braveza das águas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário e morada do Altíssimo. Aí ele falando para o exército: Deus está no meio dela, não será abalado, Deus ajudará a romper da manhã. Aí ele olha para a nação em volta e fala assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele vira para o exército e fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele confortando o coração daquele exército, falou assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Aí ele dizendo assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele faz na terra, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. E ele falando para o exército: ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre nações, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado nesse vale aqui hoje. Ele continua descendo, e o filisteu de lá vem descendo, ele dizendo: olha, eu sou algum cão para você vir com esse pau aí, com esse cajado? Eu sou algum cão? Hoje eu vou pegar sua carne e dar para as aves do céu comer. Naquele momento ele falou: olha, tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. E naquele momento o rei, o gigante, todos ali, e Davi continua descendo. Chegou o momento, Davi pega a sua funda e coloca a pedra nela. Ele pode dizer ainda: caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E Davi então gira a funda e lança aquela pedra e acerta a testa do gigante, aonde estava desprotegido. O Senhor direcionou a pedra direto lá onde estava desprotegido, porque os outros tudo estavam protegidos do gigante, e foi um lugar mortal. E aí o gigante caiu por terra, e Davi foi lá e cortou o pescoço dele, tirou a cabeça. E assim Davi, através do Senhor, ele venceu aquela batalha. Aleluia. E nós, nesses últimos dias, nós temos enfrentado muitas batalhas aqui no Santa Cruz, nós temos enfrentado muitas situações aqui no Santa Cruz, mas tem uma coisa: o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco. Aleluia! E nós estamos aqui em nome do Senhor dos exércitos, e nada nos vai glória a Deus, porque o nosso Deus, o Deus desta igreja de Santa Cruz, é um Deus que nunca perdeu uma batalha, jamais perderá, porque essa igreja é dele, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu creio, Jesus. Contra a minha vida e contra nossas vidas não prevalecerá. Eu creio. Todo gigante que tem se levantado contra nós aqui, nesta noite, pela unção, pelo poder do Espírito Santo que está nas nossas vidas, que estão presentes aqui, ele está caindo por terra, ele está sendo derrotado, e o nome do Senhor está sendo glorificado no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e aqui Jesus. também na terra, por nós nesta noite. Que Deus abençoe a cada um dos teus filhos que estão aqui. Amém. E que nós continuemos, ó Pai, tendo esse segredo dentro de nós, para que o inimigo, quando chegar, para assim: aqui não, o Senhor está conosco. Oh, o Senhor Deus. Jeová está Aleluia, conosco, e o Espírito Santo está conosco, e nós poderemos vencer qualquer tipo de batalha, se assim o Senhor estiver conosco. Então, amados e queridos irmãos, não desfaleça o teu coração por causa dos problemas que tem enfrentado, porque o Senhor lhe dará vitória e lhe dará bênção sem medida. Aleluia. E esta guerra não é nossa, esta guerra é do Senhor que peleja por nós. Amém. Amém, Jesus. Vamos agradecer o Senhor.